Não sei se com óculos tá bom. Não, né? Tá não. Tá não. Misericórdia. Olá, sou eu, Gabriel Vils. Vocês devem estar assim, caraca, o que tá acontecendo com ele, mano? Tá de cabelo cortado, sem barba e tá sem óculos, vocês viram, porque não dá pra gravar com a ring light. Porém, é isso. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar uma coisa, que é: o evangelho atual é uma farsa. Sim, o evangelho pregado nas igrejas nos dias de hoje não é o evangelho que tem nas escrituras. Sim, infelizmente, hoje em dia pouquíssimas igrejas pregam exatamente o que está na Bíblia. Nos dias de hoje nós vemos igrejas que ou apenas falam sobre o amor de Deus ou apenas condenam os outros. Uns são liberais demais e outros são religiosos demais. Sabe, é até engraçado que o extremismo político afetou até mesmo a religião. Porém, a religião cristã, o cristianismo não deveria ser afetado de acordo disso. O cristianismo tem que ser pautado nas escrituras. E ainda mais nós, sendo protestantes, nós deveríamos ser apenas a Bíblia, só a escritura, e não movimentos partidários e ideológicos como algumas igrejas têm adotado por aí. O verdadeiro evangelho, ele ama, porém ele também corrige, ele também exorta. O verdadeiro evangelho não prega só sobre que Deus é amor e só, pode estar tudo liberado porque Deus morreu por mim e eu tô salvo e dane-se. E também não é um evangelho que você pode falar assim, se você não andar imaculado de todas as formas, se você não for santo, você vai pro inferno. Só que, cara, a Bíblia não diz exatamente isso, cara. Nenhum dos dois é o correto. Cara, nós temos que entender sim, que nós devemos sim entender que nós somos amados por Deus e Deus nos ama. E isso não é uma farsa, isso daí é uma grande verdade que nós devemos aceitar. Deus nos ama. Porém, cara, não é porque Ele nos ama que nós podemos viver de qualquer maneira neste local. Irmão, você acha que Deus não vai te corrigir da sua má conduta e não vai querer que você negue o seu pecado, que você se arrependa? Você acha mesmo que Deus, sendo santo, iria aceitar algo que não está arrependido de ser pecaminoso? Ou você também acha que a gente também consegue ser santo? Meu irmão, você pode tentar de todas as formas se formar o mais imaculado possível. No seu secreto, você terá o seu pecado e você sabe que você terá. Não é você correr frouxo como alguns pregam, mas é também você não deixar o seu fardo ser pesado como outros pregam por aí também. Sabe, cara? O evangelho foi totalmente deturpado por pessoas extremistas, cara. Isso é ridículo, meu irmão. Sabe? Tem pessoas nos dias de hoje que falam que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Falam que só porque Jesus morreu você está salvo. Só que... então como pode isso? Porque o evangelho na sua origem, Jesus pregando a sua mensagem, fala na Bíblia, em Mateus 4, versículo 17, que Jesus pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. As pessoas esquecem de fato sobre esse arrependimento bíblico. Vocês estão entendendo isso, cara? E outra coisa, Paulo deixa lá em 1 Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, cara, esse liberalismo dentro da igreja é uma coisa que não deveria ser aceito. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos adotá-los para dentro de nossas igrejas, mas nós não devemos aceitar o pecado deles. Você discipular e ajudar uma vida não é a mesma coisa do que você aceitar aquele pecado. O pecado é inaceitável, nós não podemos aceitar ele. Exatamente por isso que a gente tem que se arrepender. Porém, a parada é, as pessoas não querem aceitar isso. As pessoas acham que podem viver de qualquer forma. E se não acham que você tem que ser o mais imaculado possível, que você só pode andar de terno, que você não pode usar bermuda, que você só pode andar de cabelo cortado, que você não pode ter barba, que você não pode ver televisão. Irmão, que isso, cara? Sabe? Uma coisa que eu de verdade espero para minha geração e para gerações futuras é que elas se voltem para a Bíblia e parem de criar doutrinas do homem, doutrinas que vão além das escrituras. E eu não estou falando isso apenas dos religiosos e também dos liberais. Os dois criaram doutrinas que vão além e ultrapassam a Bíblia. Porém, nós sendo cristãos, nós deveríamos seguir a Bíblia. É somente ela. A maior revelação de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, cara,
Eu de verdade estou fazendo esse vídeo aqui numa madrugada e eu peço para você que está vendo esse vídeo, volte-se às escrituras, leia a palavra, leia verdadeiramente o que Jesus falava para os seus discípulos, o que os apóstolos continuaram falando depois de Jesus. Porque, cara, se você não segue a Bíblia, o que vai acontecer com você? Será que você vai ter sua salvação verdadeira? Sabe, como eu disse, eu espero que a nossa geração volte-se a Deus. Volte-se ao Evangelho genuíno, que é o Evangelho que ama o pecador, mas não aceita o pecado. Um Evangelho que sabe que você é amado, que você é filho, mas reconhece a senhoridade de Deus e não menospreza a Deus, sendo capaz de tratar Ele como uma informalidade. Uma geração que tenha temor a Deus e não fale apenas de amor, mas também de justiça. Hoje em dia as pessoas só falam de amor, 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 mas a justiça também reina. E outros falam apenas de justiça, 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 porém nós também somos amados. Deixa de ser radical, deixa de ser extremista. Pegue a Bíblia, estude ela, e aí sim, cara, você vai entender o Evangelho de Jesus. Você vai entender que Jesus não era um hippie, mas que Jesus também não era uma pessoa que o fardo seria pesado. Sabe, buscar a santidade não deveria ser um fardo pesado. Porém, você tem que entender uma coisa. Você faz tudo isso por amor a Deus. Então isso se torna um prazer. Você buscar a santidade. E é isso, cara. O vídeo de hoje foi mais um desabafo aqui pra vocês. Foi um vídeo no qual eu queria falar aqui que o Evangelho nos dias de hoje foi totalmente deturpado. Porém, eu creio que Deus está levantando jovens nessa geração. E jovens que irão pregar a verdade de Deus. Jovens que desde cedo estão empenhados em viver para Deus. E jovens que não irão se perder em ideologias, em dogmas e doutrinas além da palavra. Em jovens que amarão a Deus acima de todas as coisas. E que se arrepender dos seus pecados e negar a si mesmo não tem uma dor, porque eles amam primeiramente a Deus. Por favor, pregue Jesus, mas pregue o Jesus da Bíblia, não esse Jesus que os outros têm falado por aí. E é isso que eu peço a vocês. É isso, geração. Vamos acordar e vamos falar verdadeiramente do Evangelho de Cristo. É isso. Beijão. Que Deus te abençoe.